Agora a gente volta a falar sobre um assunto muito pedido aqui no canal, que o pessoal gostou muito de comentar ontem, que é o negócio dos Teams lá, né? A treta dos Teams. Porque é o seguinte, o filho da Angélica e do Luciano Huck tomou atitude após polêmica com a namorada. Após toda a repercussão que teve esse caso, Benício Huck apagou a foto que tinha com Duda Guerra na sua conta principal. E aí, Eita. será que acabou? Eu... Rompeu? Cara, não sei, assim, é outra coisa que é um pouco difícil a gente falar, porque esse perfil dele não é aberto, né? E ele é menor de idade, então é tudo muito na base da suposição, em vazamentos, então a gente tem até que ter um respeito, um cuidado para falar sobre isso, já que não tá aberto aí ao público. Eu acho que o relacionamento segue, né? Eu acho até que, depois pensando, toda aquela confusão teria sido evitada se ele, por exemplo, quando recebeu o pedido de solicitação da menina, tivesse negado e nem mandado print nem nada. Acho que a partir do momento que ele mandou print é porque ele quis, né, provar uma fidelidade ou até, de repente, provocar um ciúme. Não sei, não dá pra saber qual foi a intenção dele ali. Então eu acho que em nenhum momento houve alguma coisa ali que fizesse com que ele quisesse acabar com a namorada a partir do momento que foi ele que criou o assunto, levando isso pra ela, né? Então eu acho que os dois seguem normais, seguem bem, e acredito que se ele criar um novo perfil, faça sentido também, porque depois de toda essa história, muita gente começou a segui-lo, né? E aí eu acho que ele resolveu apagar foto, criar perfil novo e tudo mais, por causa da exposição que rolou. E ela tinha até aparecido em alguns stories sem aliança, e hoje eu vi que ela já apareceu em outro stories já usando aliança de novo. Então muitas especulações sobre esse caso aí. Qualquer novidade interessante a gente volta a comentar aqui com vocês. Mas a Angélica, após a polêmica com a Nora, falou sobre a culpa no uso de redes sociais pelos filhos, tá? Ela refletiu sobre os desafios da criação dos filhos na era digital. Em entrevista ao podcast Pé no Sofá Pod, ela comentou o impacto das redes sociais na juventude. Abre aspas. Eu acho que a gente tem que segurar o máximo que der. Cada vez mais hoje com as redes sociais, com tudo que a gente está vendo que está acontecendo aí no mundo, declarou. Aí a apresentadora ainda defendeu que os pais devem adiar ao máximo o acesso a telas e redes sociais. E ela revelou que sente diferença no comportamento digital dos filhos, citando Joaquim como exemplo de maior autocontrole. Abre aspas. Ele tem um controle muito maior desse vício, que é a rede social, que é tela, do que ela, referindo-se ali a Eva. Não é culpa dela, isso é culpa de quem condenou isso, no caso, somos nós, os pais, né, disse ali a Angélica. E é algo que é muito comentado, né, sobre o uso das redes sociais pelas crianças e adolescentes hoje também, né, poderia falar só adolescentes, mas também tem crianças que usam redes sociais, né, que não é nem permitido, não pode nem criar conta sendo menor de idade em rede social, mas é algo que eu acho que passou de um ponto que é difícil você mudar isso agora, essa realidade, né? Eu acho que o controle tinha que ter sido antes. Agora que eles já estão incluídos nisso, fica muito difícil fazer eles pararem de usar rede social. A mesma coisa do celular na escola. Proibiram o celular na escola, mas vão continuar usando o celular na escola, infelizmente, né? Vão continuar levando ali, em algum momento usando escondido, porque só os próximos agora, se tiver uma educação para já não começar a usar o celular desde cedo, é que podem mudar essa realidade. Eu acho que quem já faz o uso fica um pouco difícil, né? Muito difícil, né? Acho que sempre existiu uma dificuldade de criar um filho, em qualquer geração, sempre vai ter as dificuldades do momento, mas hoje o negócio tá bem complicado, né? Porque é difícil até a gente julgar esses pais. É como a própria Angélica fazendo ali uma reflexão, mas até onde vai também a culpa, até onde vale se culpar, né? Porque você permite, você tá errado, mas se você não permite, você deixa a criança ou adolescente excluído, porque todos os colegas têm, porque na escola hoje também, em muitas até é usado, né? Agora aqui em São Paulo está proibido, mas em muitas é até usado como material de estudo, grupos de WhatsApp do colégio, então hoje é muito difícil mesmo você saber o limite, saber quando dizer sim, quando dizer não, e se a proibição também é benéfica, porque é como eu disse, às vezes você proíbe achando que está protegendo e, por outro lado, está causando um sentimento de exclusão, enfim. Então,
eu acho que não tem uma receita de bolo. A gente vai opinar, principalmente a gente que não tem filho, vai opinar e vai, né, julgar, mas é muito injusto, é muito cruel a gente falar isso sem estar vivendo, sem estar passando na pele, né? Então, acho que cada vez mais o que os pais precisam fazer é buscar orientação, é estudarem sobre o tema e é claro que é uma outra questão também, porque nem todo mundo tem acesso, né? A gente está falando sobre acessos, mas ajuda psicológica, né? Terapia, tanto para os pais quanto para os filhos. E eu sei que isso não é uma escolha, muita gente não tem condição financeira de ter isso, mas quem puder, eu acho que é o que a gente mais aconselha, porque, como eu falei, não tem uma receita de bolo, né?